e nós vamos avançar, começando oficialmente a semana que vem. Só estou dando uma palhinha assim de como é que vai ser, com a próxima série, Influência, começando nas próximas 3 semanas, sobre tudo que Deus tem falado para a nossa igreja, sobre recebendo influência e gastando influência para a glória de Deus aqui na nossa cidade, na sua família. Então vamos começar essa conversa hoje e avançar na semana que vem com essa série Influência. A influência, eu não sei se traduz muito bem, mas eu trouxe a ideia de inglês para português, currency. Currency, eu acho que a palavra é moeda. A moeda de missões. Não uma moeda de dinheiro, mas algo que te dá direito, te dá acesso para você poder falar de Cristo. E ela é a moeda de missões adquirida no amor e investido no impacto que a gente deixa com a nossa vida, nosso legado. Então, eu me lembro que a gente estava chegando dos Estados Unidos, alguns anos atrás, orando se a gente ficaria no Brasil, foi em 2006 isso, e orando sério, a Michelle tinha, e, ao mesmo tempo, ouvindo uma proposta para necessidade de missionários na Camboja, e eu também, e nós fomos falar, mas será que Deus, porque a gente se sentia muito confortável no Brasil, eu fui criado aqui como filho de missionários, eu estava me questionando se eu não estava no Brasil pelo conforto de já falar português e tudo. Então a gente começou a orar, Deus, nos dá um sinal se você quer que a gente fique no Brasil. Chegamos aqui no aeroporto e estava esperando lá, naquela época eu podia enxergar as pessoas do outro lado, agora está bloqueado assim o vidro, mas eu podia enxergar, tinha um monte de gente da nossa igreja esperando do outro lado do vidro, e a gente, ao descer naquele escada rolante, ali embaixo estava esperando o prefeito de Gravataí e meu pai. Eu olhei para Michelle, o prefeito está lá. Aí fizemos aquela coisa rápida de pegar assim saliva e limpar o rosto das crianças. Você já... e... Prefeito... Chegamos lá embaixo, tudo bem? Aí disse, temos que ir para frente do aeroporto porque o trânsito está parado. Trânsito parado na frente do aeroporto. Nós fomos lá para frente e aí, na frente do Salgado Filho, uma banda marcial de uma escola pública em Gravataí, tocando assim, pá, 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 pá. E um recado assim, num faixa, né? Bem-vindo de volta a Lathams. Mas eu pensava, missionário receber uma... Nunca tinha ouvido falar, e nunca ouvi falar de novo disso aí. Geralmente é para quem ganha da Copa do Mundo, só se ganhar. Segundo lugar, não, né? Então a gente chegou ali, nós sentamos ali naquela meio-fio. Sentamos no meio-fio e começamos a chorar. Mas veio no meu coração naquele momento, dar glória para Deus. Até porque eu nunca tinha ouvido falar de um missionário. Muito ao contrário, o treinamento missionário é assim, o missionário nunca vai ter a banda marcial. Você sempre vai estar sozinho e coitado, né? Essa era a ideia. E agora, finalmente, teve uma banda marcial para o missionário. Tchê. E aí Deus disse, Shane, dá glória para Deus. Aí eu fiquei em pé assim, chamei o prefeito, assim, bem alto, cara. Eu gritei, porque ainda a banda estava tocando ainda. Olha, você fez isso para nós. Mas um dia você vai descobrir que você fez isso para o nome de Jesus. Glória a Deus. Na hora ele olhou para mim assim, tipo, tipo, nós fizemos para você, não sei o que você está falando, mas eu fiz a minha parte, né? De não grudar aquilo ali. Tá? Mas eu saí daquilo ali fazendo algumas perguntas. Deus, como é que aconteceu uma coisa dessa? E fizemos aquele pensamento da nossa jornada em Gravataí, uma engenharia reversa, assim, e a gente foi entendendo que teve momentos naquela própria escola da gente levar nosso data show, que era de 60 quilos na época, um negócio enorme assim, e levar nosso sistema de som para uma formatura de 8ª série. Missionário que tem tempo para fazer uma formatura de 8ª série, era relacionamentos, era investir quando aquela escola teve rachaduras na parede da escola, abrimos o ginásio e eles terminaram o ano escolar dentro da igreja, usando ali, sem ter que pagar aluguel para a gente. Então, olha, eu fui vendo que Deus nos permitiu abençoar, e quando eu digo que a moeda de missões é adquirida no amor, é que a gente adquire uma voz para falar de Cristo quando a gente ama as pessoas. Quando a gente falar sobre a série de influência, nós queremos falar sobre isso. A voz que Deus já está dando para você, para falar de Jesus,
ou Deus quer dar para você, para falar dele, através da maneira que você vai amar e cuidar das pessoas em sua volta. Influência, esse texto de Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nossas boas obras têm que ser para glorificar Ele. E assim os homens vão olhar para nós e eles vão dizer, mas Deus está com aquele povo lá. E isso nos traz influência. Influência podia ser considerada assim: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que faço, para o tempo que me resta, pela glória de Deus e o avanço do seu reino. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, para o tempo que me resta, para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Nós temos um painel aqui, que ela é um mapa do nosso alcance de influência. Até o nome do painel é esse, mapa de alcance da influência da Montserrat. E nós temos missões ali, por exemplo, temos hoje, até depois você pode ver ali, tem chá da comunidade terapêutica, estão vendendo os ingressos ali, né? Chá da comunidade terapêutica. Faz parte daquele mapa ali, e você faz parte da nossa maneira de amar e cuidar dessa região aqui, de mulheres que precisam de Cristo. Mas tem muitas coisas ali no mapa, e você pode dar uma olhada ali, mas hoje nós queremos pegar um desses itens tão importantes, chamar a Anne para cá, porque nós vamos falar aqui sobre o envio da Anne, nossa missionária, sendo enviado, se Deus permitir, esse mês, para Tailândia, para levar nossa influência para aquele alcance lá da Tailândia. Então, bom dia, sou a Anne. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do que Deus está me chamando para viver, do que Deus está fazendo na minha vida. Eu tenho uma pergunta que eu quero responder aqui, e a pergunta que eu queria responder é: como que eu vim parar aqui, né? O que Deus fez para eu chegar nesse momento aqui? Foi até uma pergunta que a Michelle me fez, pelo pastor Sheila, no telefone, falando com o pastor Sheila. A Michelle gritou ao fundo: como que ela chegou aí? É isso que ela tem que responder. E foi o que eu estava pensando, e o que Deus tem me ajudado a entender da minha história também. Eu tenho pensado sobre chamado, e pensado como Abraão teve um chamado que ele estava vivendo a vida dele de um jeito, e de repente Deus mudou o curso. Moisés teve isso, Raabe teve isso, Ruth teve isso também. Mas essa não é a minha história. A minha história, ela tem mais a ver com o chamado de Samuel. Samuel foi o filho de uma mulher que não podia ter filhos, não é o caso da minha mãe, porque eu sou a terceira, né? Mas foi algo que foi feito desde o início. Antes dele nascer, Deus já estava preparando ele para aquilo, para ser o próximo líder do povo de Israel. E eu estava pensando sobre a minha história e comecei a pensar como a minha história foi assim também. Porque eu sou, então, sou filha do João e da Leda, eu sou a terceira filha. Uma família de 3 meninas, achei super legal quando o pastor Leandro ganhou mais uma menina, fiquei ofendida quando falaram que tinha que ser um menino, porque eu sou a terceira filha também. Então, achei super legal essa família que tem muitas meninas. E eu tenho 2 irmãs mais velhas, tenho 3 sobrinhas, que amo muito, estava com eles até ontem. E pensando sobre isso, meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. Eu não cresci na mesma família que os meus pais, que as minhas irmãs cresceram, porque os meus pais, quando eles se converteram, eu tinha 3 anos, então eu cresci dentro da igreja. Eu cresci correndo dentro da igreja, cresci aquela criança que ficava na hora da ceia pedindo ceia também, que queria comer pãozinho e suco. Essa é a minha história, dentro da igreja local. Eu não tive um momento que eu me revoltei contra o evangelho, que eu saí fora. A minha jornada sempre foi dentro da igreja, servindo, trabalhando, todos os ministérios que precisava, ministério infantil e tudo mais. Até que em um momento da minha história, com 12 anos de idade, eu, num culto em que missionários estavam na minha igreja falando sobre missões, eu entendi então que Deus estava me chamando para o campo missionário. Mas isso também não era uma novidade para mim, porque na minha igreja tinha missionários na Índia, tinha missionários no Japão, entre povos indígenas. Isso era algo que fazia parte da minha história. No meu quarto tinha uma parede com fotos de missionários que eu orava à noite. Eu crescia com informativo de missões na minha casa. Isso sempre fez parte, talvez isso é novidade para vocês, mas isso sempre fez parte da minha família. Até que com 12 anos, então, Deus me chamou para o campo missionário. E eu cresci, eu esqueci disso, Deus não esqueceu. Quando eu me formei na escola, eu queria saber mais sobre Deus.
estava com curiosidade, eu já tinha feito todos os cursos que a igreja tinha, porque eu e as minhas amigas, a gente começou muito cedo na jornada ministerial de cursos da igreja, então eu já tinha feito até o de doutrina mais avançado que ninguém fazia, a gente já tinha feito. Quando chegou nos 18 anos, já tinha feito todos esses cursos, então eu queria saber mais. Foi isso que me motivou a ir para o seminário também. E no seminário aprendi sobre Deus, e lá é que Deus me lembrou do meu chamado missionário, que eu já tinha esquecido, Deus não esqueceu. E então a minha jornada ela foi dentro da igreja local. Em 2009 foi quando eu cheguei na Monte Serra, comecei a servir no Ministério de Adolescentes, onde eu sirvo até hoje. Agora é um pouquinho diferente, porque esse ano já é o ano de envio, já é um ano diferente. Aqui dentro da Monte também Deus reconheceu o meu chamado missionário pela vida do pastor Shane, que confirmou isso na minha história. Isso foi importante porque era algo que eu tinha colocado para Deus. Deus, esse chamado vem de ti. Eu quero que tu confirme por meio da minha liderança, da minha igreja local. Não, missões nunca foi algo meu, sempre foi algo que a igreja faz por meio de algumas pessoas. Então, para mim, era importante essa confirmação. Fiz algumas viagens missionárias aqui também. Antes eu já tinha feito, fui para a África, junto com a nossa equipe da igreja. Foi um tempo bem especial, fui para o Peru, fui para aldeias indígenas. E estava esperando o tempo para onde Deus ia me mandar. Qual que seria o próximo passo? Até que em 2015, esse sonho, projeto missionário, essa vocação teve um nome. E esse nome se tornou Chiang Rai, norte da Tailândia, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que é essa região ali, esse círculo onde está a Tailândia. Esse é o país, e lá em cima, aquela pontinha vermelha, é a cidade para onde eu estou indo. Eu vou trabalhar com o pastor Nai e a Juliana, da missão Adore. Foi eles que me chamaram, então, para fazer parte dessa equipe. E a partir desse momento, então, é que eu comecei a entender mais sobre para onde Deus estava me chamando. Comecei a aprender sobre a Tailândia. Saber que a Tailândia é um país que ele é conhecido como a terra do sorriso. É um lugar que muitos conhecem, talvez, pelos destinos turísticos. Mas é um país completamente entregue à prostituição. Tem uma cidade na Tailândia que se chama Pattaya, que é conhecida como a capital do sexo. Eu vi numa revista Veja que eles chamaram de Sodoma e Gomorra. É uma coisa assim que quando tu vê algo secular, usando uma referência bíblica que a gente entende bem, a gente sabe muito melhor do que eles o que se quer dizer, né? Também é um país que sofre com a questão do tráfico de pessoas e é onde tem menos de 1,2 de cristãos. Na verdade, é 0,5 quando a gente fala de cristãos evangélicos. É uma realidade triste, mas não é uma realidade esquecida, porque Deus está nos chamando como igreja para intervir nisso. Para fazer o nome de Deus conhecido, o nome de Jesus conhecido, onde ninguém conhece, porque é um país budista. Como até tinha uma foto antes das crianças, né? Desde pequeno eles aprendem sobre o budismo nas escolas. Então, por meio da missão Adore, Deus está me movendo para fazer parte dessa realidade que Deus já está fazendo. A missão Adore, a gente já conhece de algum tempo, conhecemos da Índia, que Deus já está fazendo lá, onde tem 7 igrejas plantadas, tem muitos alunos na escola, mais de 2.000 alunos nas 2 escolas que eles têm. O pastor Shane e Michelle puderam conhecer isso em campo mesmo. Tem o Camboja também, onde nós fomos conhecer no passado, onde nós investimos também como igreja na construção da sala. E Deus está me chamando, então, para fazer parte desse projeto que é dele. E esse projeto inclui projeto de plantação de igrejas na Tailândia. Plantação de igrejas porque essas realidades sociais são realidades tristes, mas mais triste ainda são essas pessoas que têm o seu destino longe de Jesus, que não conhecem a Cristo, que não conhecem o amor e a liberdade de Jesus. Também, mas a porta de entrada desse projeto vai ser pela educação. Então, a missão sempre começa pela educação, e eu até tenho um vídeo para mostrar mais sobre o que Deus está sonhando, que nós estamos sonhando com o que Deus está nos abrindo as portas na Tailândia. Então, o projeto que eu estou me inserindo nesse momento, que Deus está mandando, é um projeto de 3 anos. 3 anos que o foco principal vai ser o aprendizado da língua. Uma língua tonal, uma língua difícil. Então, eu vou precisar muito, muito, muito das orações de vocês, irmãos. Porque para o Senhor abençoar, me dar uma capacidade sobrenatural para aprender sobre essa língua, que é uma língua difícil, e também por meio dessa caminhada já de aprender sobre a língua, também fazer evangelismo através de aulas de inglês também.
Então, isso é um pouquinho do que Deus está me chamando para viver lá no norte da Tailândia. Agora eu quero mostrar um vídeo para vocês poderem estar vendo como é que isso vai ser mais lá. Poder enxergar já o que eu já estou vivendo. Meu nome é Armênio Manaya, eu sou fundador e presidente da Missão Adore. Há 15 anos, Deus nos direcionou a entrarmos em países que nunca foram evangelizados e fazermos Jesus conhecido através da educação. Ao chegarmos na Índia em 2006, nós sabíamos que através de uma escola nós poderíamos alcançar as famílias indianas de uma maneira mais eficaz. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, nós estamos com 2.200 alunos em nossa escola e 7 igrejas implantadas. No Camboja, desde 2014, atendemos cerca de 230 alunos e implantamos uma igreja. Hoje, nós estamos em um lugar muito estratégico, que é a famosa cidade de Mae Sai. Conhecida também como Triângulo Asiático, é uma cidade que faz travessia entre 3 países, Tailândia, Laos e Myanmar. Além disso, agrupa um dos maiores grupos étnicos e culturais da Ásia, um lugar definitivamente que precisa ser alcançado pelo Evangelho. O nosso desafio hoje para entrarmos nesses países é comprarmos essa faculdade que já está operando com 130 alunos, com 4 cursos já registrados: marketing, hotelaria, contabilidade e design da computação. Através desse vídeo, eu vou compartilhar 5 de 12 estratégias para alcançar esses jovens dessa faculdade. Professores missionários de outros países ensinando e compartilhando do amor de Jesus nas salas de aula. Coffee Shop, uma atmosfera descontraída de testemunhos e evangelismo intencional. Aconselhamento de carreira para os alunos que estarão se formando. Evangelismo através de aulas de inglês. Uma sala de oração, onde todos os dias nós estaremos intercedendo pelos alunos e suas famílias. A nossa visão é prepararmos futuros profissionais dessas nações. Cremos que através de células implantaremos igrejas para enviarmos alunos missionários que farão a diferença na sociedade da Tailândia, Laos e Myanmar. A área total é de 9.500 metros. Tem 21 salas de aula e um refeitório. Para alcançarmos esses países com o Evangelho e fazermos o reino de Deus conhecido, nós precisamos adquirir essa faculdade, que é o valor de R$2.500.000. Deus está nos dando uma grande oportunidade e nós somos a resposta para a evangelização desses povos. Você pode ser a resposta e entrar conosco nessas nações, fazendo parte de tudo aquilo que Deus quer fazer. Deus tem nos permitido entrar junto nesse projeto. A nossa fase de entrada agora é de enviar uma das missionárias que vai estar dando aqueles cursos dentro da sala de aula e fazendo evangelismo. A Anne fala um ótimo inglês, então ela já, dentro dessa escola, também tem um projeto de inglês. E a Anne também está levando com ela na bagagem, né, da experiência que Deus deu para ela, não só aquela formação teológica, lá da faculdade teológica, mas também você tem outra formação, né? Tenho, nesse tempo que eu voltei de seminário, também nesse tempo que eu estava servindo na igreja, foi o tempo que eu fiz administração pública e social, uma administração já voltada para organizações assim.
Que legal. E também ela fez um curso aqui com o nosso querido Raul, de coaching, coaching internacional. Então, Deus está mandando uma missionária muito preparada e muito envolvida aqui dentro do nosso ministério. É assim que acontece mesmo. As pessoas vão se envolvendo na igreja local, você tem uma formação, e Deus quer usar isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje de manhã. Mas, Anne, então, eu queria dizer que toda a nossa equipe está muito feliz te enviando. Você tem uma mesa ali atrás, você pode dar uma olhada bem aqui na realidade é do lado do painel. Então as coisas da Anne ali. Ali tem os cartões, se você quiser também entrar como mantenedora dela mensal. Deus já proveu, mas a gente sabe que entre 3 anos pode ser que existe algumas desistências, mas Deus já fez o milagre da provisão mensal e com certeza tem pessoas aqui que são teus mantenedores já. A igreja entrou com o salário base para a Anne, então outros provedores estão entrando com coisas que a gente precisa, tipo ela poder voltar, passagem para ela poder voltar, fundos ministeriais, para tudo que ela vai ter que fazer lá. Seguro de vida, tudo isso. E ela está indo para um lugar que é ali, aquele triângulo, é o 24 e o 20, a meia hora de onde ela vai morar, 24, lugar 24 entre os mais perseguidos do mundo, e o 28, é ali o triângulo asiático ali. Então temos que orar para você também. Inclusive o passaporte dela chegou, ela passa pelos Estados Unidos para ir para lá e uma coisa incoerente aconteceu, os americanos botaram ali que ela teve que pegar um passaporte, um visto de passagem para os Estados Unidos, e diz ali, missionária batista. E ninguém ia querer botar isso no teu passaporte. Nenhum missionário quer isso escrito no passaporte. Ninguém quer isso aí carimbado, né? Visto, passando para os Estados Unidos, missionária batista. Então... Para Tailândia. Para Tailândia, onde não pode, já diz na entrada lá, que esse é um país budista, tenha respeito, né? Tu entra no aeroporto lá, já diz isso. Então, mas Deus está no controle, tudo isso. E nós queremos entrar junto, Anne, hoje de manhã e hoje à noite, a gente sabe, nós estamos nesse checklist do envio. Já estivemos junto há algum tempo na Índia, agora a Camboja, o ano passado, e estamos entrando junto agora, mandando um de nós para lá. E esse é o mês do envio. Eu preciso celebrar tudo que Deus fez, com a velocidade que Deus levantou os recursos para a Anne poder ir. Eu não tinha visto acontecer assim antes. Né? Eu e a Michele, nós levamos 3 anos para nos preparar para vir para o Brasil, lá em 96. E a Anne, eu acho que em 3 meses, conseguiu levantar o sustento. Deus fez isso. E só falta o último cheque no checklist, os fundos de envio. E nós tiramos uma oferta hoje de manhã, e vamos tirar hoje à noite também, porque nós queremos enviá-la para lá, esse mês. Falta só 25% dos fundos que ela precisa para a passagem, comprar um carro lá e mobiliar o apartamento. Uma das coisas que é importante saber, falando com o Naya, né, eu tenho um diálogo muito aberto com ele, sobre missionários que vão para o campo, eles não compram uma mesa de jantar, não compram a cadeira, eles sabem que isso aí não pretende ficar. Sabe? Se começa a comprar móveis e botar no apartamento, esse aí vai ficar. Então, nós estamos enviando uma missionária lá com a intenção de aprender a linguagem, de cumprir a missão dela lá. Então, nós precisamos era R$6.700 que faltava. Isso é 25% de tudo desses fundos que ela precisava. Ou parte você quer fazer desse envio, porque chegando, acho que é dia 24, 25 desse mês, nós queremos que ela vá para lá. Nosso plano com a Anne tinha sido bem aberto com ela, eu e a Michele tendo sido missionários por 23 anos, a gente sabe que não dá para você sair daqui sem os fundos necessários. Depois vai pesar nos outros missionários. A gente veio para o Brasil em 96 com poucos fundos, a gente convenceu nossa missão nos deixar ir com menos dinheiro que a gente precisava, e foi 4 anos de patinação financeira. Então nós vamos mandar a Anne com sustento completo. Glória a Deus, Deus deu a possibilidade da igreja entrar com todo o sustento base dela, e outros aí que são apoiadores individuais estão entrando com as outras necessidades que ela vai ter durante o tempo dela como missionária. Mas a gente precisa então enviar ela. Nós tínhamos dito, olha, quando entrar o dinheiro você vai,
ela já fez todo o estágio missionário, já fez todo um planejamento com estudos e entrevistas, e agora ela tem que ir. Só que a missão nos pediu, a gente queria muito que ela viesse em junho, porque a outra menina, a Denise, que está indo, a solteira que vai ficar com ela lá, vai começar daí as aulas junto de tailandês. Vai ser muito bom se as duas forem juntos. Então eles nos solicitaram isso e eu dei a resposta para eles: olha, vai ir quando tiver o sustento. E Deus então fez o milagre, entrou todo o sustento mensal e agora nós precisamos só terminar com esses R$6.700 para enviá-la de fato. Queria voltar para nossa conversa sobre influência, porque a Anne, ela é o nosso testemunho do dia, né? Ela é o nosso exemplo do que Deus está fazendo com a influência aqui na Montserrat. E eu queria falar contigo sobre como isso funciona na Bíblia, desde o início. Eu gosto de chamar da a brecha e a cruz. E vamos rapidamente olhar 3 histórias: Abraão, Moisés e Samuel, né? Uma das narrativas que a Anne se identifica, né? Do chamado de Samuel. E essas 3 pessoas, elas têm em comum uma história de ficar na brecha pelo povo da era deles, de ficar diante de Deus e basicamente confrontar Deus e dizer: Deus, não. E quando você lê a história, é meio apavorante ver o coragem que tem esses caras aqui. E vamos ver como é que funciona, se Deus gosta ou não gosta disso. Em Ezequiel 22:30, temos o texto, a base para brecha, para a ideia da brecha. A brecha é aquela, que nem aquele retrato mostrou ali. Imagina, a santidade do povo é uma muralha de proteção do povo. Só que tem brechas nessa santidade. Tem corrupção, tem adoração a ídolos, tem um monte de brechas nessa. Então Deus diz: olha, tem brecha aí. E Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus santo. E Deus, a justiça de Deus está vindo em direção à brecha da cidade. E Deus está buscando alguém que se pusesse na brecha ali, onde está faltando, e dizer: olha, Deus, ainda não, Deus, espera. E aí, por causa do relacionamento que Deus tem com essa pessoa que está diante dele, a misericórdia dele tem tempo para chegar. Quero te mostrar isso na palavra. Aqui em Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro, que se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, mas para que eu não a destruísse. Então, quando eu ouvi esse texto como jovem, como adolescente, eu sempre pensava que a brecha, né, era algum lugar sem defesa, e quem ia atacar era Satanás. Que Satanás ia trazer, né, o inimigo, ia vir atacar o povo. Mas Deus está dizendo: olha, eu queria que alguém se pusesse na minha frente, para que a minha justiça não tivesse que agir agora e desse tempo para a minha misericórdia chegar. Mas não encontrei nenhum. Mas claramente funciona assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui na ilustração. Está ali a brecha na parede, né? Eu botei ali um furacão da ira do Senhor, da justiça santa de Deus, vindo em direção a uma cidade não protegida. E aí Deus chama para que algum homem, uma mulher, alguma pessoa se coloque ali na brecha. Mas ele diz que ninguém se apresentou. Então o Senhor disse: vou te mostrar a primeira história de alguém que fez isso. Abraão. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 18. Primeiro aspecto de alguém que se permite colocar na brecha diante de Deus, para que a ira dele não destrua a cidade, para que a misericórdia dele possa ter tempo ali para chegar. Essa pessoa, ela tem que ter um relacionamento com Deus. Imagina uma pessoa ficar diante de Deus: Deus, aqui tu não passa. E ele nem conhece você, mas vai passar por cima. Se tu não tem santidade no relacionamento para dizer Deus. Eu me lembro que quando a Camila tinha 3 anos, e é uma memória triste, eu estava subindo numa escada, sabe aquelas escadas de concreto muito áspero e muito antigo? Então eu estava subindo assim, e a Camila subindo para a gente sair. Estávamos lá nos Estados Unidos, e aquelas saídas de emergência para incêndio, mas a saída antiga. E a Camila fez assim,
E eu, que querida, né? Quer parar o pai? Aí eu subindo a escada, né? Eu só fiz a volta nela aqui, ó. Mas a guria se inclinou para frente, assim. Deus, ela plum, plum, plum. E eu fiquei lá em cima vendo a minha filha fazer cambalhota e deu uma lasca aqui na testa. Deus! Eu saí da frente e ela foi me parar e foi parar lá embaixo. Bem, eu abracei ela, desculpa, Camila, eu não sabia que tu ia para frente, eu só fiz uma... Olha, quando alguém fraquinho tenta parar uma pessoa grande, pode ser desastroso. Agora bota eu ali e Deus, querendo parar Deus. Deus, daqui você não passa. É isso que esses homens fizeram. E é incrível a reação de Deus para isso. Como Ele exige do seu povo isso. E como Ele se apavora de nós quando nós não fazemos. Então, Abraão diz, ele diz para Abraão, por causa do relacionamento que ele tem com Abraão, ele não vai esconder de Abraão o que ele vai fazer. O segundo aspecto sobre um homem ou uma pessoa da brecha é receber revelação de Deus que define a missão da sua vida. Diz, olha, ele será o pai de uma grande nação e todas as nações serão abençoadas por ele. Por causa da história que Deus tem para Abraão, Abraão tem conversa com Deus. Ele tem oportunidade. Agora, o que ele diz para Deus? Gênesis 18, 25, ele vai mostrar o que Abraão tem coragem para falar para Deus. Ele diz, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio na mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Eu tenho que confessar, não sei. Eu não sei se eu falaria assim com Deus, né? Se ele estava ali na minha barraca, e o Abraão olhando para ele e vendo que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele começa a negociar para as vidas de Sodoma e Gomorra. Só que ele foi só até 10. Se tiver 10 homens santos, começou com 50, foi até 10. Não tinha um lá. E por isso foi destruída a cidade. Mas ele está negociando, o coração dele é claro aqui. Se pôs na brecha diante de um povo perdido. E até Ló, bem perdidão também, o seu sobrinho, ele se pôs na brecha lá. E Deus, você, o Deus do universo, justo para alguma coisa errada? Ele lembra Deus de quem ele é. Agora, Deus não esqueceu. Deus nunca esqueceu de quem ele era. Mas Deus quer que nós saibamos quem Ele é. Ele quer que nós declaramos em oração e em conversa com Ele, que nós sabemos quem Ele é e as intenções que Ele tem. E Ele quer que a gente se coloque à disposição para fazer uma diferença. Continuando na história de Gênesis 18, 19, diz assim, pois eu o escolhi para que ordene seus filhos e os seus descendentes que se conservem no caminho. Estar na brecha é começar em casa. Não adianta você ficar na brecha para a sua escola, para o seu trabalho, para outro lugar no mundo. É em casa, ninguém te vê orando, ninguém te vê sendo homem ou mulher de Deus. Não, começa em casa. Eu escolhi Abraão para que ele começasse com os seus filhos e seus descendentes se conservassem no caminho, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão tudo que lhe prometeu. Estar na brecha é entender que a missão será cumprida por gerações. Ninguém vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso que eu tenho que criar meus filhos para amar e ser apaixonado por Deus. Porque a minha missão não vai ser cumprida por nós. Eles têm que entrar junto. E os netos deles têm que entrar junto. Eu tenho que já começar a falar para eles. Eu falo para eles, ó, seus filhos vão ser a 4ª geração de missionários. Não interessa se for pedreiro ou médico, mas eles vão ser missionários usando os talentos deles, a influência deles, onde quer que Deus colocá-los. Deus vai vir fazer para vir a nossa geração, por nossas gerações, aquilo que nos prometeu. Nós temos um exemplo aqui hoje de uma família. Tem um casal, os pais do Rodrigo, estão fazendo 40 anos de casado hoje. Né? Onde é que eles estão aí? O Manuel e a Neuza. Estão aí? Ali? Glória a Deus. 2 gerações estão aqui, vivendo uma restauração. E agora, se colocando à disposição, está trabalhando na equipe aí, né, a Neuza, na equipe do Serve hoje. Olha, são coisas de gerações aqui. E o Rodrigo também está aqui. E tem que ser uma geração atrás da outra, ensinando a outra para servir ao Senhor e para cumprir essa missão. Agora nós entramos na segunda personagem, Moisés. Ele também fez um negócio audacioso, se colocou na frente, na brecha.
Em Êxodo 32, o povo tinha, né, furado de novo, e Deus agora está dizendo assim, eu vou acabar com todo mundo. Agora, se Deus quiser acabar, ele não precisa falar para ninguém, ele só acaba. Mas quando ele fala o que ele vai fazer, é uma chance para nós entender que ele está nos dando chance para dizer alguma coisa, para ficar em pé, para nos pôr ali. Deus, acho que não, espera aí. Deixe-me agora. Deus diz, deixe-me. Já viu os caras grandes assim? Me segura aqui. Deus diz, deixe-me para a minha ira se acender contra eles e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, está falando de Moisés, uma grande nação. Estar na brecha é ser inserido no meio do povo que já está condenado. Moisés, ele podia ter se separado, é verdade, Deus. Então destrói todo mundo ali e começa comigo. Ai, abençoa, Deus. Não, ele diz, não, ele faz o contrário, ele se coloca para o lado e diz, Deus, é nós, eu estou com eles, Deus. E você vai ter que passar por cima de mim para chegar para eles. Aí ele conversa, deixa eu mostrar a conversa dele com Deus, porque depois o resultado está aqui, ó. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava fazer sobre o povo. Então, que Moisés falou que levou essa resposta de Deus? Ele diz aqui, ó, no meio daqueles versículos, ele diz, por que diriam os egípcios que foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te. Imagina você dizendo para Deus, arrependa-te, Deus, por favor, né? Do fogo da tua ira, tem piedade e não traga mal sobre esse teu povo. Lembra-te, pedindo Deus para lembrar uma coisa, dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, dos quais juraste. Deus, tu deu tua palavra, Deus, que tu não ia abandonar esse povo. Deus te lembra. E o que acontece? Em vez de ele aceitar uma bênção pessoal, onde ele seria feito uma nova nação, ele se coloca na frente do povo e ele salva aquele povo. Deus diz, então, eu mudo de ideia. Claro, Deus não é um Deus que precisa de nós para mudar de ideia. Mas a interação dele conosco é mais para nós do que para ele. E para nós, ela nos permite ver nesses textos um Deus que está nos chamando, nos convidando para nos colocar diante dele e dizer, Deus, eu estou aqui representando esse povo. O nome deles são Michele, Gabriel e Camila. Aí, mais deles tem um povo chamado Rede Laranja, que está ali atrás. Deus, e aí tem o pessoal de Gravataí. Aí você tem que se colocar e dizer, Deus, eu estou representando esse povo. E eu queria que você colocasse a ira que eles estão merecendo sobre mim. E me dê uma chance para fazer o trabalho do homem da brecha, que é interceder e depois virar e interagir com o povo, dizer, vem, porque não temos muito tempo. É isso que o povo da brecha faz. Samuel, ele fala na história dele, o povo viu que fizeram também um grande erro em pedir um rei, e aí eles pedem para ele, ora por nós, que nós estragamos tudo. 1 Samuel 12, ele diz assim, longe de mim esteja pecar. Samuel entendeu que o cara que tem oportunidade, responsabilidade e relacionamento com Deus para ficar na brecha e não faz, para ele é o quê? É um pecado não fazer isso. É quebrar a missão de Deus. Você que entendeu o que eu estou falando agora e sai daqui e não se coloca na brecha das pessoas que Deus te colocou, para o Samuel ele chama isso de pecado. Ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então, são duas coisas ali. Na brecha, nós giramos entre, até fiz o cara girar ali. Pode clicar ali? Aí, ó, bonito. Ele gira entre interceder para Deus, pelo povo, e interagir com o povo em prol de Deus. Essa é a responsabilidade sacerdotal. Que todos nós, hoje no Novo Testamento, entendemos, nós somos todos sacerdotes diante de Deus. Nós todos temos essa função. E aí diz assim, somente temam ao Senhor. E aí, Anne, você vai lá para a Tailândia, você vai interceder para aquele povo. Você vai interagir com aquele povo. Mas tem coisas que você não vai poder fazer por eles. Tem coisas que nós, como os pastores, na brecha para o povo aqui da Monte, nós não podemos fazer por vocês. Nós só podemos
interceder e interagir. O que é? Temer ao Senhor, servindo fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Nunca eu vou poder fazer isso por outra pessoa. É isso que Samuel está dizendo, vocês vão ter que fazer isso. Eu vou ficar na brecha, intercedendo, interagindo, ensinando vocês, mas vocês vão ter que temer ao Senhor, vocês vão ter que servir fielmente, vocês vão ter que lembrar e louvar a Deus pelas coisas que Ele tem feito. Isso seria um bom acordo para nós aqui. Nós, pastores, nós vamos interceder para essa igreja, nós vamos interagir com a igreja, nós queremos que vocês entendam que o temor a Deus pessoal tem que vir de você, que o servir de todo o coração tem que vir de ti. E o lembrar e louvar, nós vamos fazer uma série um ano inteiro de memorial, mas quem tem que lembrar e louvar a Deus em casa, diante da sua família, é cada um de nós. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés, aí chega o dia de Jeremias 15:1, mesmo com alguém fera, eu digo fera porque Abraão, Moisés e Samuel, né? Fera. Mesmo com caras feras, estando na brecha, chega o dia. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, traduzido, de pé, me parando, estava na minha presença tentando me impedir, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor, expulse-os da minha presença, que saiam. É porque existe o dia em que a misericórdia vai abrir caminho para a justiça. Existe um dia onde a paciência de Deus chegou. E isso é uma mensagem muito séria aqui, hoje até. De repente você vem aqui e você está sendo abençoado, a música é muito, muito boa, a comunhão, o abraço. E Deus está sendo misericordioso com a sua vida. E pessoas estão se colocando na sua brecha, orando por você, e por isso você está aqui. E você vem semana após semana, mas de repente você está esperando. Eu quero te dizer que existe o dia quando a misericórdia abre e a justiça de Deus vem. Não chegue a esse dia. Israel como nação chegou nesse momento. Isaías 59 nos dá um pouquinho mais do pano de fundo do que está acontecendo no mundo espiritual, quando Deus diz que Ele quer que a gente fique na brecha. Isaías 59 diz assim, ó, a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte algum, e quem invita o mal é vítima de saque. Parece o cena político do meu país e desse aqui também, né? Olhou o Senhor e indignou-se. Ele fica indignado com todo o pecado, nesse texto? Não é o que ele está indignado com outra coisa aqui. Olha só o que ele está indignado. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Na verdade, ele se indignou com as duas coisas. Se indignou com o Estado, né, a brecha na muralha. E ele fica admirado que ninguém tentou impedir a justiça dele de ter que agir. Então, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça lhe deu apoio. Livramento? Deus precisa de livramento? Deixa eu explicar como é que funciona missões desde o início. Deus criou o mundo e criou Adão e Eva na imagem dele. Deu uma missão para eles, para multiplicar, espalhar refletir e espalhar essa imagem em toda a terra. Eles quebraram aquela imagem e ficaram mais na imagem de Lúcifer, na imagem de Satanás do que na imagem de Deus. Então começaram a multiplicar aquela imagem em vez da imagem de Deus. Aí Deus lançou sobre a terra com a revelação, existe o nome do Deus vivo, Jeová. Eu sou o Deus de toda a criação e eu sou o único Deus vivo. Aí começou a surgir Baal e Maloque e outros deuses e Odin e todos esses deuses competindo, mas são deuses falsos. E Deus disse, mas existe só um Deus, e um dia você vai ter que responder para esse Deus, o Deus criador do mundo, que tem Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus, quando Ele lançou o nome dele, um dia Ele tem que trazer de volta. Se cair em descrédito o nome de Deus, não se salva ninguém.
Então, nos textos, esse e no próximo que eu vou te mostrar, Deus está dizendo, olha, eu ofereci meu nome como salvação do mundo. Só que chegou o dia de salvar minha reputação. Meu próprio povo está desonrando meu nome, está adorando outros deuses. E chegou o dia de eu salvar e ninguém se colocou na minha frente para dizer, Deus, espera aí. Espera. Olha só, Isaías 63. Pois o dia da vingança estava no meu coração. E chegou o ano da minha redenção. Quem está sendo redimido nesse texto aqui? O nome de Deus está sendo redimido. Ele diz, ó, chegou o ano de salvar minha reputação. Eu estou sendo paciente, eu estou esperando, mas chegou o ano de dizer, existe um Deus verdadeiro. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro. Mais uma vez, assombro. Deus, como é que pode? Não há ninguém para ficar na minha frente e dizer, Deus, daqui você não passa. Não há um homem, nem uma mulher para ficar na minha frente e dizer assim, ó, Deus, espera mais um pouco, porque eu vou interagir com esse povo aqui. Bota os pecados dele na minha conta, Deus. Ninguém se apresentou. E aí, o que ele tem que fazer? Diz, por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Quando ninguém se pôs na brecha, seu braço me salvou. Existe um termo no Novo Testamento que é parecido, que é o equivalente do ficar na brecha, e é tomar sua cruz. Quando Deus mostrou isso alguns anos atrás, foi assim, caiu uma ficha, Deus, olha só, quando Jesus ficou na cruz, em nosso lugar, o que ele fez? Ele abriu os braços ali, ele disse, olha, estava todo mundo, estava todo mundo pecador aqui atrás, ele disse, Deus, coloca o pecado deles na minha conta. Quando você pensa no Xene, tudo que ele tem feito errado, e vai fazer ainda, olha, enxerga a minha santidade. Eu quero, me dê um tempo para ver se ele realmente vai se entregar. Glória a Deus, eu me entreguei. Mas quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, ele se pôs na brecha diante de um Deus que aquele furacão de justiça vinha na nossa direção e precisava alguém muito mais forte que nós para carregar os pecados do mundo. E ele se colocou ali, e ele disse, olha, Pai, eles estão comigo. Espera. E aí ele vira assim, todo aquele que quiser pode vir. O Espírito e a igreja chama, vem. Todos aqueles que querem beber da água da vida, vem e bebam livremente. Ele nos convida. Mas o dia do Senhor está chegando também. E nós temos um tempo curto, onde não só Jesus está na brecha por nós, mas somos convidados então para estar na brecha como seguidores de Jesus. Olha só, então Jesus disse aqui, Mateus 16, Jesus disse aos seus discípulos, os seus seguidores, nós vamos fazer o que ele fez. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sendo criado em missões, sempre a ideia de tomar a cruz era assim, ó, baratas no Brasil. Não é barata, está tomando a cruz, porque teve que lidar com baratas lá no Nordeste. É uma inconveniência. Muitas vezes tomar a cruz é tido como uma inconveniência. Eu tive que ir para Tailândia e lá só tem comida apimentada. Para mim é legal demais comida apimentada, mas para muitos seria tomar a sua cruz, comida apimentada. Não é nada tão trivial como isso aí. Isso aí é ser um servo. Mas tomar a sua cruz é você dizer, fazer para outras pessoas o que Cristo fez contigo, e você se colocar na brecha para as pessoas que estão trabalhando à sua volta, cheio de palavrão, história, em vez de ficar condenando, esse palavrão aí eu não gosto perto de mim. Que coisa feia mesmo, a igreja, o servo de Deus querendo ir pela força, pelo legalismo, enfiar cristianismo goela abaixo. Não, você se coloca na brecha e diz, Deus, todos esses palavrões bota na minha conta, Deus. Toda essa imoralidade na minha empresa, que Deus, olha para mim e me dê recursos, me dê influência para que eu possa girar e fazer o trabalho do sacerdote, dizer, amigos, vem para Jesus, vem. Isso é estar na brecha, isso é tomar a sua cruz. E é isso que nós temos. Essa é a nossa função, a brecha e a cruz. Mas talvez Deus te trouxe aqui hoje para isso, para uma entrega muito importante. Jesus, hoje quero te convidar para ser meu Salvador e Senhor.
Talvez Deus te trouxe aqui hoje para entender que Jesus Cristo se pôs na brecha, que Ele tomou sobre si nossos pecados e disse: Deus, espera, dá um tempo. Eu quero que essa menina, que esse homem, que essa mulher possam ter tempo para que a tua graça chegue. Talvez hoje à noite que você vai se entregar para isso. Deus tem nos abençoado hoje à noite com a sua presença, com cada um aqui, porque o propósito da existência dessa igreja é ficar na brecha para pessoas exatamente como vocês, para a gente poder ter essa oração, esse momento juntos e dizer: em nome de Jesus, as trevas recuam, a luz avança hoje à noite por causa de vocês, na vida de vocês. Tem um segundo convite para você que ouviu essa mensagem e Deus falou contigo, mas de repente você entregou sua vida a Cristo faz um bom tempo. Mas eu preciso te perguntar, querido pai e mãe e irmão, você tem se colocado na brecha por sua família? Você tem tido coragem e você tem relacionamento com Deus para ter cacife, para chegar diante de Deus e dizer: Deus, para Deus, eu preciso de tempo para alcançar esse amado aqui? Ou você teria muito constrangimento de começar uma oração assim, porque faz tanto tempo que você não fala com Ele, talvez? Quando a gente chama as pessoas para se entregar para Cristo, para ter um tempo a sós com Deus todo dia, não é porque Deus está em crise, Ele não esqueceu quem Ele é, Ele não está louco para ouvir de ti, porque Ele vai ficar mais feliz. É você e eu que precisamos, e nós precisamos de uma forma que a gente nem imagina, porque a gente precisa desse relacionamento com Deus, para achar propósito, alegria para a nossa vida, ao mesmo tempo, para poder ter algo que a gente possa representar diante da nossa família, e dizer: Deus, espera, Deus, meu filho, meu sobrinho, eles precisam de Ti, e eu quero que tudo que eles merecem, que você coloca na minha conta, Deus. Tu acha estranho isso? Paulo fez isso, ele fez isso em Romanos 9, versículo 1, olha só o que ele disse: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor a meus irmãos. Paulo está dizendo: Deus, se eu pudesse levar a condenação que eles merecem, eu queria que você colocasse. Agora Deus é muito gracioso, Ele não vai nos condenar, mas Ele quer saber se você vai se apresentar. E talvez Deus hoje está te convidando. Você derrama sua graça sobre nós, porque você traz semana após semana pessoas que estão te buscando. Você nos dá o privilégio de ficar na brecha, Deus, por ti. Eu queria imaginar com meus irmãos uma igreja onde todos tinham essa visão, clamando ao Senhor, dizendo: Deus, eu vou te apresentar todos os meus recursos aqui, ó, eu tenho essa formação. A Anne vai lá com formação teológica, mas ela também fez administração. Ela vai usar isso lá naquela faculdade, nem sabia quando ela estava fazendo administração, mas ela vai usar lá agora. Quando ela aprendeu inglês, ela não sabia que ia trabalhar num lugar onde precisava de inglês, mas Deus faz a obra naqueles que se colocam à disposição. Queria que você pensasse em tudo que Deus já colocou nas tuas mãos, se você está sendo fiel com aquilo, e dizendo assim, ó, imagina comigo uma igreja com 1.500 pessoas, dizendo: Deus, eis-me aqui, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, para o tempo que me resta, pela glória de Deus e para o avanço do seu reino. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu sei que você também quer. Nós somos essa igreja. E vocês estão chegando agora. É muito importante saber que Deus te trouxe aqui para salvar a sua vida, para te dar um futuro e fazer de você um instrumento de salvação para outras pessoas. Você que se colocou aqui como seguidor de Jesus, que você quer ficar na brecha, seja muito prático. Sai daqui hoje já falando: o que nós vamos fazer? Quem são as pessoas que Deus nos colocou para ficar na brecha? Como é que nós vamos? E aí faz aquela oração tímida, talvez no início, assim: Deus, o que eles fizeram, bota na minha conta. E tu vai ver que fica mais fácil depois.
Mas Deus está te chamando para ser homem de Deus, mulher de Deus, e dizer: Deus, baseado no meu relacionamento contigo, que vai crescer e vai ficar mais íntimo, porque vai ter necessidade disso, eu quero pedir que você dê tempo aqui, ó, para minha família, para meus amigos, para essa cidade de Porto Alegre, para os confins da terra. Nos dê tempo para chegar o Evangelho. E Deus vai olhar com isso e vai dizer: esse é o coração que eu sempre quis. Tenha uma boa semana.